O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente nesta missa, depois de quase um mês com as igrejas fechadas, hoje temos a grata alegria de abrir as nossas paróquias para acolher o povo de Deus. E a você que me acompanha pela rede Santa Rita de Comunicação, a você que me acompanha pela Rádio Web Ativa Comunicação e também pela nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia Batatais. Graça e paz. Amados e amadas, a Bíblia, ela nos fala que Tobias, um homem piedoso e fiel, ele andava nos caminhos da verdade. E ele também praticava boas obras em todos os dias de sua vida. Ele fazia o bem. Dava de comer àquele que tinha fome, vestia os nus, sepultava os mortos em tempo de perseguições. Era ele, então, o modelo de uma pessoa justa. No entanto, ele ficou completamente cego quando um excremento de pardal lhe caiu sobre os olhos e ali deixou cego. Essa leitura traz e vem mostrar para cada um de nós que mesmo quando nós praticamos obras de justiça, estamos expostas às provações. Pelo fato de sermos de Deus, de fazer o bem, não quer dizer que estamos vacinados, imunes para algo que possa acontecer na nossa vida. A história deste homem de Deus, de Tobias, analisada a partir das boas obras do dia a dia, é um testemunho para o mundo de hoje, pois ser justo não é uma exceção, não é um privilégio para alguns, mas algo necessário para todas as pessoas. Todos os cristãos, todos nós deveríamos ser justos a cada momento. Podemos então, diante disso, refletir sobre a nossa
vulnerabilidade diante dos acontecimentos do nosso dia a dia e chegar à conclusão de que um homem justo também é provado. O fato de você ser justo não quer dizer que você não vá ter provações na tua vida. Um incidente que pode acontecer com qualquer pessoa comum. Todos nós poderemos acontecer algo na nossa vida, uma provação a qualquer momento. Mesmo você vindo na missa, sendo justo, sendo bom, não fazendo mal, pode acontecer na nossa caminhada. Há 2 anos, aqui tentando curar a cegueira, Tobias, mesmo assim, o que ele fez? Ele se revoltou contra Deus? Ele abandonou a igreja? Ele abandonou o grupo? Não. Ele se manteve firme. Ele manteve-se temente a Deus, recusando até mesmo qualquer tipo de favorecimento que não estivesse em conformidade com a lei do Senhor. A obediência. E quando é obediente, a graça de Deus acontece. Aqui Ana, mulher de Tobias, no entanto, se questionava se valeria a pena ser fiel a Deus, levando uma vida honesta dentro do sentido da caridade. Na nossa casa também tem aqueles que são meio tolé, né, que diz, viu? Você está na igreja, você está na UTI, você pegou o Covid. Você andou na igreja, fez o bem, você pegou essa enfermidade. Quantos também jogam na nossa cara às vezes, você não é o tal, você não merecia isso, Deus foi injusto com você. Muitos, já que não têm fé, questionam e às vezes fazem muitas interrogações na nossa cabeça. Às vezes nós também só admitimos praticar a justiça e ajudar as outras pessoas quando tudo está correndo maravilhosamente na nossa vida. Não é assim? Esperamos ser compensados imediatamente pelas nossas boas obras, e não percebemos que elas são o meio para que nós todos alcancemos a santidade e não nos isentam de passar por dificuldades, por tribulações na nossa caminhada. Meu amado, minha amada, Deus tem um plano para a nossa santidade. Deus tem um plano para a nossa felicidade. O caminho para a realização desse plano passa também pelo sofrimento, passa também pela dificuldade e pelo exercício de nossas virtudes que encontramos na nossa vida, na nossa caminhada. Precisamos buscar viver essas virtudes. Portanto, se não fossem as nossas provações, nós não teríamos a dimensão do nosso grau de fé e de confiança nos planos de Deus. Portanto, é nas provações que se testa, não diz o ditado, é pelo ouro, é pelo fogo que se testa o ouro. Assim também nós passamos por dificuldades e provações. O tempo em que passamos enfermos e enfermas é preciso para podermos treinar, às vezes, a nossa paciência, a nossa aceitação, a nossa humildade e fazer com que outras pessoas nos possam ajudar e a progredir na caridade.
Às vezes uma enfermidade é para servir, para entender que você não faz tudo sozinho, que você é dependente do outro, que você precisa do outro, que você precisa também ajudar o outro. Pensando assim, com certeza, conseguiremos ultrapassar os momentos de enfermidades e também de penúrias da nossa vida, confiando no livramento do Senhor. Já no Evangelho de hoje, nós podemos resumidamente dizer assim, resumindo o Evangelho de hoje: somente Deus merece o nosso louvor, merece a nossa gratidão, merece o nosso respeito. Irmãos e irmãs, vejam aqui os fariseus, os partidários de Herodes, quiseram colocar Jesus numa situação difícil, mais do que difícil, eles queriam usar de uma hipocrisia para o mestre. E perguntaram: Jesus, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Queriam que Jesus aqui se colocasse contra o pagamento dos impostos, das taxas e de todo o poder opressor que o Império Romano exercia sobre os povos que dominavam o povo de Israel. Mas, de outro lado, também queriam ver se Jesus, ele concordaria com um cargo pesado como aquele. Nem uma coisa nem outra, cada coisa no seu devido lugar, no seu tempo. Quando Jesus aqui pediu, dai-me uma moeda, pergunta a eles o que eles estão vendo na moeda. Ali estão vendo a esfinge, a figura de César, e a resposta de Jesus foi bem coerente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É para nos situar no mundo e no tempo em que nós estamos. Se vivemos num mundo que tem as suas leis, sua organização, submetemo-nos ao mundo em que nós estamos. O mundo tem impostos, tem regras, tem leis, algumas são justas, outras nem tanto, mas estamos aí. E assim jogamos conforme a regra do jogo. Isso é importante para a ordem social, para a organização e para a disciplina. Até podemos até discordar, mas descumprir não. É necessário. Quem utiliza e faz diferente, aí Deus vai cobrar deles. Mas se tem as leis, precisamos obedecê-la. Aquilo que é de Deus não se dá a César, não se dá aos homens. Olhamos aí, não é, nessa questão, é preciso dar a César o que é de César, mas é preciso dar a Deus também aquilo que é de direito. O que é de direito de um cidadão é cumprir as suas obrigações, as que regem a comunidade, a organização na qual faz parte, seja o país, seja o município, seja o estado. Mas é preciso também dar a Deus o que é de Deus. A Deus o louvor, a Deus a honra, a Deus a glória. É aquilo que é de Deus, nós não devemos dar a César, não se dá aos homens. O que é de Deus, é de Deus. Só Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração e o lugar que é dele. E nenhum homem nesse mundo pode se equiparar a Deus, colocar-se no ponto de Deus. O que é de Deus, é de Deus. Nenhum culto que nós damos a Deus, poderemos dar aos homens. Não é só uma questão de dar a César, é uma questão de dar a Deus o que é de Deus. Muitas vezes
nós cumprimos as nossas obrigações civis, mas não damos a Deus o que lhe é próprio. E Deus oferece tanta coisa para nós. E nós, às vezes, vamos dar a Deus aquilo que sobra, aquilo que às vezes é o resto. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de resto. Não é? Então, desde um novo dia, dai a Deus o que é de Deus. E eu pergunto, você se levanta, faz a oração, você reza, você agradece, você louva a Deus durante o dia? Dai a Deus o que é de Deus, e só Deus merece o nosso louvor. Cumprimos com as nossas obrigações para manter aquilo que é de Deus, para que Deus seja louvado, conhecido e glorificado no mundo? Nós somos fiéis e justos com as coisas de Deus? Que Deus nos abençoe grandemente e que você saiba dar a Deus aquilo que é de Deus. Porque Deus, por meio do seu Filho, deu a vida dele por ti. E que você possa retribuir esse amor a Deus, dando glórias, louvando e bendizendo, e sendo um filho obediente, para que Ele possa sempre derramar as suas graças e bênçãos na tua vida. Mais dificuldades nós teremos nesse mundo, mas nada está perdido se você confiar e dar as mãos a Jesus, porque Jesus é o nosso amigo sirineu, que ajuda a carregar as nossas cruzes. Não se revolte, às vezes, pelas provações que temos que passar na nossa vida. Deus tarda, mas não falha. Ele, como Pai, tem sempre um olhar carinhoso para contigo. Amém?